Ok. Obrigada. Os anos 50, 60, em que Portugal, principalmente a partir dos anos 60, Portugal tem um problema muito sério, que é, depois de, já anos, muito antes, portanto, ter saído da Índia, agarrou-se fortemente às colónias que tinha, como Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, por aí. E a geração, portanto, tinha idade para fazer serviço militar a partir de 60, portanto, não era o meu caso, eu era só a partir de 70, porque eu nasci em 52, portanto, 72. Normalmente tinha que fazer serviço militar nas colónias. Da mesma maneira, muitos franceses tiveram que fazer serviço militar na Argélia. A situação é muito idêntica. E, portanto, na minha geração havia um problema. É que o serviço militar eram 3 anos. 1 ano em Portugal e 2 anos em África. Isso era, portanto, a nível familiar e a nível pessoal era uma coisa que prejudicava, porque são 3 anos em que o jovem não está a trabalhar nem está a estudar. E em que a família não tem o apoio desse jovem. Para os pais, para os irmãos, para as esposas, pior ainda, porque não sabiam se esse jovem, indo à guerra, vinha da guerra. Portanto, foram muitos jovens que morreram em África. Foram muitos os que tiveram que ir e que felizmente regressaram, felizmente vieram vivos, outros sem pernas, outros sem braços, não é? Esses aspectos eram pesados, eram duros, eram aspectos maus para as pessoas. No meu caso, eu tinha que trabalhar para ajudar a família com aquilo que eu ganhava. Portanto, era um ordenado a menos, um salário, um salário a menos, não é? Portanto, tudo isso era uma complicação, porque eram 3 anos perdidos na juventude. E para aqueles que trabalhavam, que era o meu caso, eram 3 anos perdidos do lado profissional e arriscar a vida. Portanto, muitos foram os que decidiram sair de Portugal não por razões económicas, porque há a imigração económica que, entre outros países, ia para a França para viver com mais dignidade, porque é uma questão de dignidade a vida, ou conseguimos vivê-la com dignidade, ou então estamos a sofrer, nós e os nossos, e os que estão à nossa volta. Havia gente, famílias, homens, sobretudo homens, que saíam para com o ordenado mandarem para Portugal e alimentarem a família, porque não havia, portanto, a assemblement familiar, quer dizer, a família não podia seguir o homem, o imigrante. Primeiro chegavam lá, depois tinham que estar legalizados e depois tinham que ter autorização para receber a família. É o reagrupamento familiar. Eu? Reagrupamento familiar. Isso mesmo, reagrupamento familiar em português, ok. Exatamente isso. Reagrupamento familiar. Portanto, quanto à guerra, foi pior ainda. Porque para além da parte da vida de se estar mal, num período de guerra, com 3 anos perdidos, havia também o estarmos de acordo com a guerra ou não estar de acordo com a guerra. E então nasce uma coisa, não é? Através da consciência política dessa juventude, esclarecida por gente com mais idade, opositores ao regime, tomem consciência, de facto, do que é o regime, do que é a guerra e como é que devem proceder enquanto que cidadãos. E como cidadãos, foram muitos que escolheram dizer
Portugal é o meu país, mas este regime político não é o meu. Só que não podíamos dizer, porque isso dava prisão, dava tortura, não é? E maus tratos. E depois também era difícil encontrar emprego para quem fosse preso político no Estado, ou seja, nos ministérios ou nos hospitais, ou fosse o que fosse, não é? Já não trabalhava. Não é? Os enfermeiros já não seriam enfermeiros nos hospitais públicos e tudo por aí. Porque as pessoas eram vigiadas, ou como se sabia Muito disso? vigiadas. Eu, você, aqueles dois jovens que ali estavam, às 4. Se quiséssemos estar num passeio em qualquer lado a conversar, não podíamos. Mais 3 pessoas ainda podiam estar, mais que 3, a afastar, a andar. Portanto, para lhe dar um exemplo, eu quando saí de Portugal, eu não disse à minha mãe que ia sair. Eu já não tinha pai, eu era amparo, chama-se amparo de mãe. Era eu, de certa maneira, que tinha que ajudar a família. Já não tinha pai. Eu nem à minha mãe disse, nem às minhas irmãs, eu disse que ia sair do país. Porquê? Porque seria muito perigoso para ela se ela soubesse que eu ia sair do país e que não tenha avisado a polícia que eu ia fugir. E para você também. Portanto, era importante que a minha mãe não soubesse. Portanto, era uma forma de a proteger. Durante os dias em que não soube de mim, sofreu, ela e as minhas irmãs, mas eu não podia dizer, porque bastava ela dizer a alguém, uma vizinha, uma amiga, olha, o meu filho vai sair do país, para essa pessoa falar com outra pessoa também dizer, e depois no chá, iam diretamente, portanto, avisar a polícia que qualquer jovem dissesse que ia sair do país era preso. Só por dizer que ia sair do país. Sabe? Depois iam-lhe perguntar se era socialista, se era comunista, quem é que lhe pôs isso na cabeça, se tinha reuniões, com quem eram as pessoas com quem reunia. E enquanto estivessem convencidos que ele tinha culpa, conhecia comunistas ou socialistas e não dava os nomes, estava preso. E podia ser torturado. Não era uma questão decorativa, não era um baile. En fait, era preso e torturado. Portanto, essa juventude desertou, muitos tiveram que fazer como eu, nem sequer dizer à família que saía. Outra coisa, quando você dizia que tinha fome ou tinha problemas, isto era uma porcaria, o país não presta, só há pobreza, normalmente a polícia partia do princípio que você era comunista. Nenhum português, nenhuma portuguesa podia dizer mal do país. Mal de um ministro, mal de um polícia. Custa a querer. Não, mas custa a querer, porque isto é irreal. É difícil. Mas as ditaduras são assim. Há um problema de país, há um problema de regime. É um regime fascista. É um regime droite méchante. Vous avez un gouvernement qui gouverne par la terreur, par la force de police. Personne ne pouvait se plaindre. Il y en avait plus de flics et des militaires dans la rue que des Espagnols. Je parle de l'Espagne. Et on a eu très difficile à traverser l'Espagne, c'est-à-dire rentrer clandestinement en Espagne et sortir clandestinement de l'Espagne pour arriver en Daï.
mon leitmotiv, c'est solidarité au pluriel, parce que je n'ai connu que ça. Des gens qui m'ont jamais vu. Jamais. Des gens à qui je n'ai rien donné, parce que je ne connaissais pas et je n'étais pas là. Que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, dès le premier instant que j'ai quitté la maison de mère, puisque je faisais un peu place de chef de famille, j'étais encore avec ma maman et mes sœurs, parce que mon salaire était le meilleur de la maison, parce que le seul garçon. Dès que j'ai quitté la maison et la famille, jusqu'à un arrivée à Bruxelles, pendant mes premiers temps à Bruxelles, je n'ai connu que la solidarité des gens qui n'avaient rien à voir avec moi. Pendant le voyage, dans le transport, partout. Je n'ai connu que de la solidarité. Alors, je pense que je suis un homme heureux et que j'ai connu des gens merveilleux, que je ne les oublierai jamais de ma vie, et que je n'ai qu'une seule obligation dans ma vie, jusqu'au dernier souffle, c'est d'être solidaire. Je pense que l'être humain peut être heureux s'il pense comme ça. Moi, je suis heureux. Bon. Si je peux aider quelqu'un en lui disant ça, tant mieux. Et quand on dit o que muitos andaram para aqui chegarmos, c'est parce qu'il y a une chanson de José Mário Branco que diz o que é que eu andei para aqui chegar. J'étais à Paris, c'est ce qu'il dit, mais qu'est-ce que j'ai dû marcher pour en arriver ici? C'est un peu ça. Une plus belle chanson qu'il a en musique et tout, elle s'appelle Gare d'Austerlitz. Perché chegava tout le monde avec la gare d'Austerlitz. Une chanson super du point de vue musical, pour moi, c'est une des choses les plus belles. J'ai des frissons, parce que je l'aime beaucoup. Je m'excuse. Il y a des choses qui me touchent et penser à lui, mais il y en a beaucoup de Portugais qui ont dû partir jusqu'à la gare d'Austerlitz, et à partir de là, sans parler un mot de français, à partir de là, ce que c'était mon cas, je ne parlais pas un mot de français, d'ailleurs je n'ai jamais étudié le français, jamais. J'ai dû l'étudier, mais du point de vue professionnel, c'est-à-dire technologie, puisque je n'avais pas le droit d'en avoir les certificats d'études portugais. Je ne pouvais pas le demander au Portugal. Si je le demandais au Portugal, je ne serais pas réfugié politique. C'est comme si je me désistais. Donc pour moi, c'était comme si je me désistais d'être un opposant au régime. Parce que quand vous êtes réfugié politique, au niveau des Nations Unies, au commissariat, vous pouvez en avoir des rapports avec tous les pays membres des Nations Unies, à l'exception de l'autre. Si vous avez des rapports avec ce régime, c'est que vous n'êtes pas réfugié. Mon pays, oui, encore aujourd'hui, j'aime mon pays. C'est pas par hasard que je suis là. Ça m'a fait toujours du mal d'être en dehors. Entre-temps, j'étais marié, j'ai eu 2 enfants, et le Portugal ne me permettait pas de retourner et vendre mon savoir, ma façon, mes connaissances en rapport au salaire qu'on me donnait ici. Ça serait forcer mes enfants à vivre probablement, et ma femme, les privations que j'ai vécues et que mes parents ont vécues. On a continué à Bruxelles tout simplement pour ne pas vivre le problème d'avant. J'ai eu le malheur de perdre ma fille à l'âge de 39 ans avec une leucémie, un cancer très très grave dans son cas.
l'hôpital où elle se trouvait à Bruxelles, eh bien, il y en arrivait tout le temps, des médecins, des infirmiers portugais. Et pendant tout le temps que j'étais à Bruxelles, je n'ai jamais, 45 ans, je n'ai jamais cessé de voir des Portugais arriver. Jamais. J'étais fondateur de 11 associations pendant ces 45 ans, avec d'autres. Je n'ai jamais su rien faire tout seul. Jamais. Dès le moment où je suis arrivé en Belgique, je suis rentré directement dans une association. Ok, à quelle idade? Une association portugaise, 20 ans. Aos 20 anos. Você Tellement j'ai aimé mon régime. Deu-se o 25 de Abril. Democraticamente tudo muito bem. Eu por acaso tive azar. Eu devia ter chegado cá em dezembro de 74. Foi abril de 74 e eu e a minha mulher vínhamos em dezembro de 74. a Portugal. Você ia? Vínhamos, regressávamos. Já estávamos a dormir num colchão no chão, já não tínhamos móveis e só tínhamos cartões com livros e com roupa. E regressávamos no dia 23 de dezembro de 74. Para sempre. Era o nosso projeto. Tive azar. No dia 13 de dezembro tive um acidente em que fiquei 1 ano e meio no hospital. Porque tive 3 operações ao joelho. O que acontece é que quando estive no hospital nasceram 2 crianças. 2 gêmeos. Um rapaz e uma rapariga. E 3 anos depois eu ainda estava na Bélgica com a minha mulher e com os meus filhos. Portugal era um país onde as pessoas viviam mesmo mal, não é nenhuma teoria. Aqui em Lisboa, nestes bairros, as crianças andavam descalças. É porque as sandálias ou o sapato era para o domingo. Os que tinham iam para a escola descalços. Não eram todos, mas muitas crianças iam descalços. Andavam mal vestidos. E ia-se adaptando, a criança crescia e a calça ia cortando. Cortar um pedaço da calça para tapar um buraco. Até pobreza. Hoje já não se vê esse tipo de pobreza, não é? Mas ainda há muita família, ainda hoje há muita gente que não consegue alugar uma casa. Há casais jovens que têm que estar em casa dos pais ou de família. Isso é hoje, 50 anos depois. A culpa está no legislador, mas qualquer cidadão, o cidadão que dispara contra os políticos está a disparar contra a ambulância. Que o cidadão escolha a política que prefere, aí está bem. Mas os políticos são todos ladrões, não é verdade? São todos ladrões, então a extrema-direita tem razão. Eu digo a extrema-direita. Isto é tudo uma vergonha, nós é que somos a solução. Nós temos todos um defeito físico. Defeito não, para mim é uma qualidade. Temos o coração à esquerda e sangue vermelho. Mas não fomos nós que escolhemos. Fisicamente, somos constituídos assim. Mas, portanto, eu acho que é a minha infância, a minha juventude, os problemas com o regime fascista, fizeram de mim uma pessoa que é muito mais sensível à política que aponta para o melhoramento social dos mais desfavorecidos. Não é que os outros não tenham que avançar também, mas eu prefiro ajudar a beber ou a comer quem não tem, do que estar a dar pão a quem já tem. Há uma diferença. Eu reformei-me aos 56 anos. Foi uma derrota para mim. Eu queria me reformar aos 50. Eu não quero envelhecer como a minha mãe. Minha mãe morreu com 67. Se tivesse trabalhado menos e doente, se tivesse trabalhado menos,
de uma forma menos dura do que aquela que ela trabalhou. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Portanto, os empregos dela eram empregos duros. E, portanto, trabalhava em cozinhas de empresas, cozinhas de fábrica. E arruinou a saúde a fazer esse trabalho. À 8 heures du matin, elle était déjà sur le marché, à remettre ses choses. Pourquoi faire? Pour s'enrichir, pour donner à manger à ceux qui étaient à la maison. Et ça, c'était, je n'avais pas de père, il s'était évaporé. Ça arrive, hein. Il y a des hommes qui, par leur constitution, ils évaporent. Ils disparaissent, on ne sait pas par où. Et elle a su se battre dans un pays avec tant de difficultés. Elle a su se battre. Et une sans savoir lire ni écrire, pour éduquer ses enfants. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour le temps que vous avez perdu avec moi. Non, c'est pas du temps perdu. Soyez heureuse et vous perdez jamais votre sourire. Jamais, jamais, jamais. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Voilà.